Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero, do fundo do meu coração, que estejam todos bem, tá? Hoje nós vamos gravar a nossa primeira aula, então, por vídeo aula, né? Um método bem pouco chamativo, porque, como vocês sabem, nós professores gostamos mesmo de estar lá na sala de aula com vocês. Mas como isso não é uma escolha nossa, não depende de nós, né? Como eu já vi ali que os outros professores já comentaram que, infelizmente, né, pessoal, a situação por momento é essa. Então, temos que nos adaptar, tá? Antes de nós começar a gravar essa nossa aula de hoje, então eu quero falar um pouquinho com vocês, esclarecer, pessoal, algumas situações um pouco chatas, assim, que vieram acontecer durante este tempo de quarentena, né? Sei que foram vários boatos, histórias que chegaram ou chegam até vocês, mas, assim, esclarecer para vocês que a verdade é uma só. A prof pediu sim para sair da coordenação, tá? Eu sei que várias pessoas estão me mandando mensagem pedindo se é verdade, se não é. E assim, pessoal, quero esclarecer de forma clara para todos. A prof pediu para sair sim. Por quê? Primeiro, pessoal, quero que todos vocês saibam que a prof não ficou doente, tá? Não teve problema nenhum de saúde. Eu estou trabalhando durante o dia na unidade básica de saúde do bairro Melo, aqui de Campo Herê. Como vocês sabem, por mérito exclusivo meu, né? Passei no teste seletivo, no último teste seletivo que teve aqui no município, passei em primeiro lugar, e como havia necessidade imediata da contratação, eu assumi a vaga. Também, à noite, eu estou trabalhando no hospital, como vocês já sabem, uma noite sim, uma noite não. E, pessoal, assim, essa fase da pandemia, ela está sugando muito de nós, profissionais da saúde. Porque, assim, ó, vocês sabem, a gente precisa trabalhar paramentado com os equipamentos de proteção individual durante todo o tempo que nós estiver em serviço. 6 horas, 8 horas, 12 horas, não importa. Todo o tempo nós devemos estar usando máscara, óculos, avental se necessário, aquela viseira que vocês viram que os profissionais têm que usar por cima da máscara, do óculos. E, pessoal, esses equipamentos a gente tem que estar usando o tempo todo. E isso é muito cansativo, sabe? A gente chega em casa, assim, muito mais exausto, muito mais cansativo, como de costume. Além disso, pessoal, além dessa canseira toda, vem junto com nós a preocupação de estar trazendo o vírus para casa, né? Vocês sabem que a prof tem filho pequeno, a prof tem uma mãe idosa que mora junto na mesma casa, então o medo e a insegurança é constante. Afinal, nós não sabemos, né, pessoal, qual vai ser o paciente que vai ser positivo. Vocês sabem que nós tivemos só um caso de coronavírus aqui em Campo Herê até então, né? Mas suspeitos já tivemos muitos. Em investigação já tivemos vários. Então, assim, ó, nós não sabemos quando vai ser o primeiro que vai chegar. E talvez já seja nesse primeiro que a gente vai estar se contaminando e trazendo esse vírus para casa. Então, pessoal, essa insegurança, esse medo também é muito angustiante, sabe? Para nós enquanto profissionais. Segundo lugar, pessoal, como eu comentei com alguns alunos que tenho conversado, ao contrário do que alguns pensam, é muito difícil para nós professores esse método de dar aula, né? Como eu falei ali no comecinho do vídeo, porque nós queremos estar em contato com vocês.
responder as perguntas, tirar as dúvidas que vocês têm, mostrar para vocês os materiais. Vocês sabem que as nossas aulas, elas são muito práticas, né? E vocês sabem que eu sempre tento levar para a sala de aula todo o material do qual eu estou falando. E daqui para frente, essas aulas daqui para frente, ainda mais, porque ainda mais nós vamos estar falando de material, de sonda, de catéter, de seringa, de agulha. Então, assim, ó, eu, enquanto professora, queria muito estar ali mostrando para vocês a diferença disso e daquilo, né? Assim, ó, estar levando o material, mostrando, chamar um de vocês lá na frente, mostrar como que se faz, né? Mas então, enfim, não tem como. Nós precisamos estudar, nós precisamos ver a parte teórica agora, e talvez essa parte prática vocês só vão poder ver lá no estágio, né? Mas assim, pessoal, ó, que fique bem claro para vocês que isso não é porque eu quero, não é porque a escola quer, não é porque o professor Vanderlei quer. Essa situação está no geral. Na escola, com os nossos filhos, eu sei que a maioria tem filhos, então está assim, nas faculdades, nas universidades está assim, então é assim que nós precisamos nos adaptar, né? Aí, pessoal, a gente precisa preparar a aula, precisa preparar os slides que eu vou estar mostrando para vocês em seguida, né, na nossa aula aqui. Precisamos planejar a atividade que vocês terão no final da aula, avaliação, né? Gravar o vídeo, que ainda a insegurança de não saber se vocês estão entendendo ou não estão entendendo o que a gente está falando, porque assim, como eu sempre falo, para mim, assim, pode ser uma coisa muito simples, muito fácil de se fazer, mas para vocês que não conhecem, para vocês que não sabem do que eu estou falando, eu sei que é muito difícil. Eu já fui aluna, eu já fui técnico, eu já fiz faculdade, então quando a gente ouve o professor falando e não sabe do que ele está falando, é bem difícil, tá, pessoal? Então, assim, ó, em segundo lugar, é bem trabalhoso e é bem difícil esse método de dar aula, e a gente precisa se adaptar a isso, tá? Terceiro lugar, pessoal, e para nós finalizar, tá? Essa parte aqui, então, eu quero dizer para vocês, pessoal, que como alguns alunos me pediram, eu não fui demitida, tá? Até porque eu, com o professor Vanderlei, a gente possui um vínculo de amizade e não um vínculo empregatício, tá? Então, assim, ó, eu me considero, pessoal, uma grande voluntária na formação de vocês. Afinal, né, o professor Vanderlei sabe, e sabe muito bem, quantas noites eu e o meu esposo trabalhamos para que aquele espaço lá da sala de aula, onde vocês frequentam ao sábado, ficasse em condição de ser administrado aula. Quantas vezes, depois do trabalho, nas horas de folga, eu queria lá, pessoal, organizar, ver o que precisava comprar, para que quando vocês chegassem lá, encontrassem um lugar organizado e aconchegante, tá? Isso foi uma preocupação, até comprar as poucas coisas que tem lá. Sabemos, assim, que para ter um laboratório ainda falta muita coisa, né? Mas, com certeza, muitas coisas a gente iria conseguir trazer ainda, né, para nossas aulas práticas. Mas então, pessoal, que fique bem claro que ninguém demitiu ninguém. A prof pediu para sair, porque aprendeu nessa quarentena que o que temos, pessoal, de mais valioso na vida é nossos familiares, tá? É eles que nos acolhe, que cuida da gente, que dá carinho e que a gente precisa dar valor. Eu tô me desdobrando, eu percebi assim que eu tô trabalhando demais. Como vocês bem sabem, durante a semana inteira,
na unidade de saúde, à noite no hospital, sábados na escola. E quando eu estou em casa, pessoal, eu preciso preparar a aula, eu preciso me organizar, eu preciso saber o que eu estou indo lá falar para vocês e ensinar vocês, tá? Então, pessoal, isso acabou me sugando demais. Eu preciso aqui dizer para todos vocês, pessoal, que eu tenho um carinho muito grande e especial por cada um de vocês. E que se vocês precisarem de mim para qualquer coisa, pessoal, nunca irei medir esforços para ajudar vocês, tá? Eu não sou mais a coordenadora do curso, tá? Eu vou administrar as aulas até finalizar este módulo de fundamentos da enfermagem, tá? Nós já começamos, vamos levar isso até o final e eu espero, pessoal, assim, do fundo do meu coração, que vocês consigam aprender, consigam absorver aquilo que a gente está tentando passar por vocês através das videoaulas e sigam em frente, não desistam. Eu sei que alguns de vocês ainda vão ser meus colegas de trabalho, né? E eu vou ter muito orgulho, como eu tenho. Eu já trabalho na unidade de saúde, eu trabalho com profissionais, com técnicos que foram meus alunos. No hospital também eu trabalho com técnicas que foram minhas alunas. E eu tenho muito orgulho de dizer assim, vocês são minhas colegas e eu contribuí na formação de vocês, tá, pessoal? E eu acredito, eu sei do fundo do meu coração, que aí, dessa turma de vocês também, eu vou ter colegas de trabalho, eu vou ter técnicas que irão fazer parte da minha equipe, do qual eu terei muito orgulho de dizer que eu contribuí para a formação de vocês, tá? Um grande beijo do fundo do coração a cada um de vocês e vamos lá, tá, pessoal? Vamos lá, porque senão daqui a pouco a prof vai começar a chorar. Vamos lá, então, para a nossa videoaula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aí, vamos lá, pessoal. O que nós vamos falar hoje? A nossa aula hoje vai ser sobre oxigênio-terapia. Meu Deus, o que é isso? Oxigênio-terapia. Pessoal, então assim, deixa a prof passar aqui. Ai. Só um pouquinho. Deixa passar aqui. Beleza. Pessoal, aqui, o que é? O oxigênio, vocês sabem que é fonte de vida do ser humano, devendo ser administrado em concentrações que variam de 21% a 100%, dependendo da necessidade do paciente, visando manter a pressão parcial de O2 dentro dos parâmetros da normalidade. Pessoal, quando vocês ouvirem a prof falar aqui, ou qualquer pessoa falar de O2, nós estamos falando de oxigênio, tá? O oxigênio que lhe é encontrado livre no meio ambiente, como esse oxigênio aqui que nós estamos respirando agora, ele está numa porcentagem de 21%, tá? Então, o oxigênio encontrado livremente na atmosfera, ele é composto de 21% de oxigênio, tá? E então, o nosso paciente precisa manter esses níveis, tá? Então, nós vamos ver aqui como que é, como que não é, quando que o paciente não vai estar nesses níveis adequados de concentração de oxigenação, tá, pessoal? Lá na apostila, na apostila de Fundamentos de Enfermagem, a oxigênio-terapia começa na página 35, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem acompanhar lá, ó, que a oxigênio-terapia é a administração de O2 a uma pressão maior que a encontrada na atmosfera ambiental, tá? Então, na atmosfera ambiental, como a prof falou, são 21%, tá? E quando a gente precisa administrar O2, oxigênio, a um paciente, é porque ele precisa de uma concentração maior, ou seja, ele não está conseguindo uma saturação satisfatória pro
organismo, para o corpo dele, tá? Pessoal, vocês vão ver aqui nesses slides que a prof colocou muitas imagens, tá? Como eu falei para vocês, já que não tem como eu estar mostrando para vocês, vocês pegar, manipular os materiais, a prof colocou as imagens. E podem ter certeza, assim, ó, pessoal, que as imagens são bem parecidas mesmo com aquelas que vocês vão encontrar lá no hospital, lá na unidade de saúde, quando vocês forem utilizar ou forem fazer essa técnica, tá? Então, ali, ó, a oxigênio-terapia refere-se à administração de oxigênio suplementar através da via inalatória. Então, qual é a via que vai ser administrado oxigênio? Pessoal, não temos oxigênio intramuscular, não temos oxigênio endovenoso, não temos oxigênio subcutânea. A administração do oxigênio é através da via inalatória. O paciente vai estar inalando o oxigênio, ou seja, inspirando o oxigênio para dentro do seu organismo. Ou nos casos mais graves, então, vai ser introduzido a uma pressão positiva esse oxigênio lá dentro dos pulmões do paciente, como vocês verão a seguir, tá? Então, com o objetivo de aumentar ou manter a saturação de oxigênio acima de 90%, tá? Corrigindo assim os danos causados pela hipoxemia. O que é hipoxemia? Pessoal, como vocês devem estar lembrados, lá na aula de sinais vitais a gente já viu muitos termos, né? Muitos termos técnicos, os quais a prof falou para vocês que precisam ser decorados. Não tem outra forma, precisa ser decorado. E aqui também, hipóxia, pessoal, hipóxia se refere à falta de oxigenação do paciente. Quando um paciente está com déficit de oxigênio, ele sofre uma hipoxemia, sofre hipóxia. E vocês sabem que quando os nossos neurônios não são oxigenados adequadamente, eles morrem. Neurônios mortos não se regeneram mais. Então, vejam a importância que é não deixar faltar oxigênio no organismo da pessoa, tá? Então, esta técnica possui como principal objetivo aumentar o nível de oxigênio que é trocado entre o sangue e os tecidos, tá bom, pessoal? Então, a oxigênio-terapia vai ser a administração de oxigênio mantendo os níveis acima de 90 graus. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante na apostila de vocês para estar passando. Todos, então, pessoal, assim, ó, todos nós, os pacientes, quando a gente respira de forma natural, como nós estamos respirando aqui, a gente respira numa pressão negativa, tá? O que é uma pressão negativa? Quando a gente vai recebendo oxigênio a nível do ambiente, né, no normal, a gente faz uma pressão negativa. A gente inspira e expira. Inspira e expira. Dessa forma, a gente oxigena o nosso organismo, tá? E todo paciente que ele recebe uma oxigenoterapia, ele vai respirar a uma pressão positiva. Por quê? Porque está sendo mandado para dentro do organismo dele uma quantidade de oxigênio maior do que aquela que ele consegue respirar espontaneamente, tá bom? Aqui, pessoal, algumas condições podem levar à redução da oferta de oxigênio nos pulmões e tecidos, tá? Ah, mas por que o paciente não consegue respirar sozinho, não consegue respirar de forma efetiva, né? Por quê, pessoal?
porque tem algumas doenças que afetam diretamente o pulmão do paciente, como a DPOC, tá? DPOC, o que é? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Muito comum, pessoal, em pacientes principalmente mais idosos, pacientes tabagistas, né? Bem comum, e essa doença, ela se agrava mais agora, por exemplo, que a temperatura baixa muito, que fica frio, então os pacientes portadores de DPOC sofrem mais, têm uma necessidade maior de oxigenoterapia durante o inverno. Pacientes que sofrem de asma, tá? Ataque de asma também, talvez muitos de vocês conheçam alguns pacientes que têm asma, então também, quando se agrava, é mais comum o uso de oxigênio. A apneia do sono, tá? Tem pacientes, pessoal, que quando dormem fazem apneia. Apneia, vocês já sabem o que é. Se vocês não sabem, não estão lembrados, voltem lá atrás na aula de sinais vitais para vocês descobrirem o que é a apneia, tá? Então, tem alguns pacientes que fazem apneia durante o sono, tá? Alguns casos de pneumonia, pessoal, quando a pneumonia ela é muito grave, vocês sabem que pneumonia é uma inflamação que ocorre nos brônquios lá dentro dos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Então, tanto em criança como em idosos, na pneumonia severa, pneumonia mais grave, muitas vezes se faz necessário o uso de oxigênio para conseguir uma oxigenação adequada dos tecidos e do sangue, tá? Por isso, pessoal, nesses casos pode-se fazer necessário o uso da oxigenoterapia, tá? Essas quatro situações aqui, DBPOC, asma, apneia do sono, pneumonia, são só algumas das situações, né, pessoal? Mais para frente eu coloquei algumas mais onde se faz necessário, então, o uso da oxigenoterapia. Ela é uma terapia indicada por clínico geral ou pneumologista. Então, quem que vai definir se o paciente precisa usar oxigênio ou não? Um médico, clínico geral ou pneumologista, depois de verificar baixo nível de oxigênio no sangue, através da realização de gasometria arterial, que é um exame de sangue coletado da artéria do pulso, e da oximetria de pulso, que é feita por meio da observação da saturação de oxigênio e deve estar acima de 90 graus. Tá. Então, pessoal, vocês vão perguntar assim, como é que eu vou saber se um paciente precisa usar oxigênio ou não? Então, pessoal, assim, primeira coisa é a observação do paciente. Você recebe o oxigênio, o paciente lá no pronto atendimento, lá na unidade básica de saúde, ou mesmo o paciente está internado, você entra no quarto e você observa que o paciente está com dificuldade para respirar, o paciente está com dispneia, tá? O paciente está apresentando cianose perioral, cianose de extremidades. Então, o que é isso? O paciente está com uma descoloração ao redor da boca, que a gente diz cianose perioral, ou o paciente está com a ponta dos dedos azul, a prof está com a ponta dos dedos azul, mas é porque está com um esmalte azul, tá? Tá, pessoal? Vocês vão olhar assim, o paciente está com a ponta dos dedos azulada, né? Vocês podem até fazer um teste, vocês apertam assim na ponta do dedo, você sabe que quando aperta, fica branco, né? Aí quando você solta, a ponta do dedo demora para voltar a coloração, ficar vermelha. Então, esse paciente está com dificuldade de perfusão, tá? E aí vocês perguntam para o acompanhante, ou vocês conhecem o paciente, ou vocês vão perguntar para ele mesmo, mas geralmente ele tem dificuldade de falar, gente. Se ele falar, a dispneia vai aumentar, né? Mas
vocês vão se inteirar e vão saber que esse paciente já possui uma história prévia, ou de DPOC, ou de asma, ou tem um histórico de alguma patologia que possa levar ao déficit de oxigênio, tá? Então, pessoal, primeiro sinal, o primeiro alerta que vocês vão ter vai ser no contato com o paciente, quando vocês olharem para o paciente e perceberem que ali alguma coisa não está certa. Vocês já vão perceber que ele está com um déficit de oxigênio, tá? Aí, vocês vão pegar um oxímetro, que eu já vou mostrar para vocês o que que é. Muitos de vocês já até têm o oxímetro, né? E nós já conversamos sobre ele em sala de aula também. É aquele aparelhinho que se coloca na ponta do dedo. Vocês vão lá, vão colocar o oxímetro na ponta do dedo do paciente e vocês vão ver que a saturação de oxigênio dele está abaixo de 90%. É um paciente que precisa de receber uma oxigenoterapia para melhorar esse nível de oxigênio no sangue, tá, pessoal? Outro método de saber a oxigenação é a gasometria arterial. A gasometria é necessário se fazer uma coleta, né, de uma quantidade de sangue arterial. Esse sangue não pode ser coletado de veias, né, pessoal? Que vocês sabem, já aprenderam lá, talvez lá em anatomia, que a gente tem as veias arteriais, e as venosas, né? Uma leva oxigênio, outra traz o oxigênio. Então, pessoal, a que faz o transporte da oxigenação é a arterial, tá? Então, precisa se realizar uma gasometria arterial. Vai coletar um pouco de sangue da artéria, né? E em laboratório, através de um aparelho que vai se dosar a quantidade de oxigênio naquele sangue, tá? O oxigênio, pessoal, ele é transportado na corrente sanguínea através das hemoglobinas, tá? Que faz o transporte desse oxigênio. Então, vai se dosar lá no laboratório. É um processo invasivo, por quê? Porque vai depender de uma punção arterial, né? É dolorido, porque o paciente vai sentir dor, precisa funcionar uma artéria que é mais profunda do que uma veia, enfim, demora um pouco mais tempo, porém, ele nos dá um resultado mais fidedigno, tá? A gasometria arterial me dá um resultado mais exato da oxigenação daquele paciente, tá? Porém, precisa ser realizado no laboratório. Para mim ter um resultado rápido, na hora, saber se eu preciso instalar oxigênio ou não nesse paciente, eu vou usar o oxímetro, que vai ser só colocar ali no dedo e verificar quanto que esse paciente está saturando. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, oximetria de pulso, então, eu vou explicar para vocês esses dois. A oximetria é um exame que permite medir a saturação de oxigênio no sangue, ou seja, a porcentagem de oxigênio que está sendo transportada na circulação sanguínea. Este exame é importante quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento dos pulmões. Doenças cardíacas, então, pessoal, não é só deficiência no pulmão que vai precisar de oxigenoterapia. Vejamos aqui que também doenças cardíacas levam ao déficit de oxigênio, doenças neurológicas, ou seja, as doenças da cabeça, neurônios, neurológica, também pode levar a déficit de oxigênio, bem como, pessoal, traumas, acidentes, dependendo do grau, né, da gravidade, também vai precisar de oxigenoterapia, tá, pessoal? Então, isso aqui já tinha falado praticamente tudo no slide anterior, né? Oximetria, pessoal.
oximetria. Geralmente, a oximetria acima de 90% indica uma boa oxigenação do sangue. Entretanto, é necessário que o médico avalie cada caso. Uma taxa de oxigenação do sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento no hospital com oxigênio e pode indicar um risco de vida caso não seja corrigido adequadamente. Então, pessoal, a oximetria, quando a gente fala nisso, a gente está falando no índice de oxigênio no sangue, em porcentagens, tá? O ideal é uma oxigenação 100%, mas dificilmente a pessoa mantém 100%. Nós aqui hoje, a prof aqui gravando o vídeo para vocês, vocês aí assistindo a aula, assistindo o vídeo, se vocês manter um bom nível de inspiração e expiração, a gente mantém 97%, 98% o nosso índice de oxigenação, tá? Pacientes tabagistas, pessoal, pacientes que fumam a longa data, seja fumante ativo, seja fumante passivo, geralmente vai ter uma saturação um pouco menor, em torno de 95, 94, e muitas vezes a gente precisa estimular. Quando chega lá no hospital, chega lá na unidade de saúde, a gente coloca o oxímetro na pessoa, tá saturando 90, 92, aí você pede assim para o paciente, inspira bem profundo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, você vai estimulando a respiração dele, esse nível de oxigênio vai aumentando gradativamente. Por isso, pessoal, assim, ó, a importância da atividade física para o nosso organismo. Vocês sabem que a atividade física dá resistência para o nosso organismo. A gente respira mais rápido, a gente se movimenta, ativa o nosso pulmão a fazer melhor essa oxigenação. E para os nossos neurônios, para o nosso sistema neurológico, quanto melhor estiver a nossa oxigenação, melhor o funcionamento, né? Também todas as células do corpo, os nossos órgãos do corpo, dependem de oxigênio, de uma boa oxigenação, tá, pessoal? Então, assim, ó, uma oximetria adequada é que fique acima de 90% a oxigenação. Temos muitos pacientes, pessoal, que usam oxigênio em casa, que até já possuem um oxímetro em casa e já entende como se faz para medir a oxigenação, porque ele é um método simples, né? Aqui está ele, ó, oximetria de pulso. Vejam aí nessa figura, pessoal, que está ali no cantinho do slide, um oxímetro. Como vocês conhecem, né? Muitos de vocês já têm. O oxímetro que vai medir a saturação. Ali está 99% a oxigenação e 75% a frequência cardíaca, tá? Então, a oximetria de pulso é a forma mais utilizada para medir a saturação de oxigênio, pois é uma técnica não invasiva que mede a quantidade de oxigênio através de um aparelho chamado oxímetro de pulso, que é colocado em contato com a pele, geralmente na ponta do dedo, tá, pessoal? Então, o oxímetro já vocês conhecem, é esse ali, além de medir a saturação, vai medir também a frequência cardíaca do paciente. Pessoal, precisamos interromper esse vídeo, tá? Por causa do tempo, mas vamos continuar ele na sequência, tudo bem?